E a continuação daquele que começou ontem entre Jesus e Nicodemos, aquele fariseu que foi encontrar Jesus de noite, por medo dos judeus. E Jesus começou a ensinar Nicodemos e a convidar o fariseu a entrar num novo nascimento. Imagina a cara do velho. Um novo nascimento? Sim. O único que possa permitir entrar no reino de Deus. O velho pergunta: com minha idade, terei que voltar para o seio de minha mãe? E Jesus respondeu bem firme: se não nascerdes de novo, não entrareis. Vós deveis renascer de novo para entrardes no reino de Deus. Este renascer é que deixou Nicodemos perplexo. E talvez nós também. Porque, sim, um bom número de nós fez uma experiência de conversão, que foi realmente um novo nascimento. Vivia de um jeito antes, mudou radicalmente. É como se tivesse mudado de fonte. A fonte estava corrompida. A nova fonte é pura, é bela, e ela inspira na pessoa desejos, pensamentos, atos belos, lindos e puros. Renascer. Acolher uma nova vida. Afinal de contas, foi para isso que Jesus ressuscitou. Para que esta vida nova de Cristo ressuscitado fosse também a tua e a minha. Deixa eu te perguntar, tu vives como alguém que já ressuscitou? Como assim? É o batismo que nos faz ressuscitar. Mas como isso pode acontecer? Estás entrando nas perguntas que faz Nicodemos a Jesus. Como isso pode acontecer? No início, o fariseu fazia essas perguntas meio por zombaria de Jesus. Agora ele está entrando numa docilidade que lembra o que o próprio Jesus, a própria Virgem Maria fez ao anjo. Mas como vai acontecer? Eu que sou virgem e não conheço o homem, vou dar à luz? É esta pergunta que Deus espera de ti. Como que isso vai acontecer em mim? O batismo, meu filho, não é apenas um rito mágico. Tem nada a ver com isso. O batismo é mergulhar na água, como Jesus mergulhou na morte, durante 3 dias, e é por isso que tu és mergulhado 3 vezes na água, e quando tu sais, tu não és o mesmo homem, porque Deus infundiu em ti uma vida que não é aquela que teus pais te transmitiram, não é aquela que talvez tu viveste durante 50 anos, se tu tens 50 anos no dia do teu batismo. É o quê? É um dom, é puro dom, é dom de Deus em ti, em mim, porque tu és realmente feito filho ou filha de Deus. Tu vais poder levar a vida do próprio Cristo. Isso se chama a fé, quando tu entregas a um Pai que te ama mais do que ninguém te ama nesta terra. Se chama esperança quando tu confias
nesse amor do Pai e tu podes apostar nele, sabendo que tu não serás decepcionado. E se chama amor, porque a tamanho amor tu responde com todo o teu amor. Amar a Deus acima de todas as coisas, com tua inteligência, com teu coração, tua alma e todas as tuas forças. Deixa eu te perguntar, quando alguém passou por este renascimento, tu achas que ele pode voltar para suas porcarias de antes? Os primeiros cristãos levantaram muito alto esta bandeira, que o batismo é uma extraordinária libertação que corta laços com o mal e uma extraordinária iluminação. Porque tu compreendes coisas que te pareciam tão estranhas antes. A palavra de Deus, ela podia entrar por um ouvido, me parece que saía pelo outro. Iluminação e libertação. Libertação de laços que te prendiam. E quantos de nós passamos por esta escravidão? Seja antes do nosso batismo, seja depois, porque às vezes a gente volta. Isaías tem essa palavra terrível. Tem filhos de Deus que são que nem cachorros, que vão lamber o que eles vomitaram. Lamber o que vomitaram? Sim, no batismo tu foste libertado deste fundo ruim que estava em ti, de desonestidade, de mentir, de sensualidade, de não sei o que. A lista é comprida demais para ser feita agora. Mas tem batizados, sim, que voltam para o que eles vomitaram no dia abençoado do batismo. Quem passou pelo batismo, os primeiros cristãos diziam com toda a força: nunca deveriam pecar. Como que podes pecar se tu foste adotado por um Deus tão bondoso e tão poderoso? O que tu procuras atrás do mundo quando Deus te oferece o que Ele é, o que Ele tem? Se chama o seu reino. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Deveria ser a única preocupação do cristão. Tu podes ter muitas ocupações, mas uma só preocupação. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Tu compreendes esse novo nascimento que o velho Nicodemos pelejou para compreender? Parecia língua chinesa para ele. Estranho, porque já tudo estava no Antigo Testamento, a Bíblia de Nicodemos. Mas ele não tinha recebido o Espírito Santo para captar o sentido das palavras que ele escutava com atenção. Mas o segredo não tinha ainda sido revelado. Deus é amor. Deus é dom. É preciso renascer para entrar no reino de Deus. Não entrarei no reino de Deus já e no paraíso, no futuro, com toda a minha porcaria. Preciso renascer. E para ti e mim, que já fomos batizados, quando precisamos renascer, isso se chama sacramento da confissão, da reconciliação, do perdão dos pecados. Tem vários nomes, porque cada nome indica um aspecto do que acontece. Como um segundo batismo. Nunca deveria acontecer. Mas Deus é tão grande que Ele é capaz também disso. Como aqueles judeus hebreus que estavam no deserto, eles tinham xingado a Deus pelas dificuldades da caminhada. E Deus enviou serpentes com um veneno ardente e que matava.
não era brincadeira. Não era brincadeira. E Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, erguida bem nas alturas, para que qualquer um que olhasse para a serpente de bronze fosse curada. Era uma extraordinária prefiguração, anúncio profético do que deveria acontecer em Jesus Cristo. Quem olha para Ele com fé, esperança e amor será salvo. Que Deus nos dê a todos esta graça. Amém.